Você sabe quais são os itens indispensáveis que precisa constar no seu contrato de cerimonialista de casamento? É sobre esse assunto que a gente vai conversar aqui hoje nesse vídeo. Então, se você é uma cerimonialista de casamento ou pretende ser, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, porque com certeza eu vou te ajudar muito com as informações que eu vou trazer aqui. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso agora para você não ficar de fora das dicas e dos conteúdos que a gente vai trazer aqui, e também acione o sininho para você ser avisado todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo. Então, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Vamos começar então com o nosso assunto de hoje. O que eu preciso ter no meu contrato? A primeira coisa que eu preciso dizer e que você já sabe é que o contrato ele é muito importante. Precisa ter um contrato para formalizar o que os noivos estão fechando com você, né? Foi-se o tempo que a palavra e o fio do bigode era suficiente entre as negociações. Isso é lá na época dos nossos avós, né? Bisavós. Hoje, realmente, a gente precisa constar tudo em contrato, bem assinado, bem lido, bem analisado. E você, como cerimonialista de casamento, que vai analisar tantos contratos, que vai também estar ajudando os noivos a ver se está tudo certo, se consta tudo que foi combinado, tem o seu contrato, né? O contrato que você vai fazer com o casal para estar prestando o seu serviço como cerimonialista de casamento. Então eu quero trazer aqui várias dicas para você ajustar aí no seu contrato ou até mesmo começar a elaborar o seu contrato. Antes de entrar no que tem que ir em contrato, eu queria também te trazer alguns detalhes que são importantes. O primeiro detalhe que eu quero trazer aqui para você é que você precisa ter consciência de que o contrato é uma segurança para ambas as partes, tanto para você quanto para o casal. Então, o seu contrato, por mais que ele seja seu e que você está ali formalizando o seu serviço, você precisa pensar nas cláusulas que protegem os seus interesses e os interesses do casal, né? Então, um contrato que ele está ali para proteger os dois. Então, isso é muito importante. Você não pode colocar cláusulas que só protegem o seu interesse. Precisa pensar em cláusulas que protejam tanto você quanto o casal. Então, isso é muito importante. Uma outra dica em relação ao seu contrato que eu vejo muita gente errar é: se acontecer algum imprevisto com o seu computador ou com a sua impressora, você não tem um plano B para fechamento de contrato. Então, a minha dica é: tenha sempre um contrato impresso, uma proposta e um contrato. O contrato sempre em 2 vias, eu sempre tenho 4, 5 vias comigo. Primeiro, porque oportunidades inesperadas podem aparecer. E segundo, que se você estiver ali finalizando uma proposta, finalizando um orçamento, uma reunião com o casal, e eles falam para você: eu quero fechar agora, e você não tem esse contrato impresso, ou não está com o seu computador ali no momento, ou até mesmo seu computador ou sua impressora dá algum problema ali na hora, você não deixa de fechar esse contrato. Então, um detalhe aqui é: fique sempre com o contrato impresso com você. A terceira dica também é: faça um contrato com cláusulas simples e claras. Por quê? Porque se você faz um contrato com palavras muito sofisticadas, ou até mesmo que os noivos não vão entender a interpretação dessas palavras, você pode ter que gastar mais tempo explicando determinado ponto, determinada palavra, e também você pode ficar colocando cláusulas que dê uma segunda explicação, uma segunda interpretação. Então E você pode ter cláusulas no seu contrato que dê uma segunda interpretação, e isso pode causar insegurança no casal. Então faça um contrato com cláusulas importantes que vá sim precisar para você se proteger, né, de possíveis problemas. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, mas também não tenta viajar no contrato tentando colocar assim tudo que você achar que possa te proteger. Por exemplo, eu já vi contrato de cerimoniais que eles colocam a cláusula assim: se algum convidado, por um acaso, desrespeitar a minha recepcionista, isso gera uma multa ou uma taxa. Então, assim, é possível de acontecer? É, mas
você vai ficar colocando isso no seu contrato? Eu acho que tem coisas que você pode esperar acontecer e tem outras leis fora o seu contrato que vai te proteger, que vai proteger a sua equipe. Então, esse foi só um exemplo, né? Mas cuidado com você ficar colocando coisas demais, fazer um contrato muito longo e os noivos vão ficar até com preguiça de ler, né? Aqueles contratos de 5, 6 folhas. O meu contrato ele tem 2 páginas e há muito tempo ele funciona, há muitos anos ele funciona. Então eu acredito que você possa sim fazer um bom contrato com cláusulas mais enxutas, porém que vá sim te dar todo o respaldo que você precisa para executar o casamento. E um outro detalhe também, para fechar aqui essas dicas de detalhes, tenha um contrato possível e flexível de alterações. Quando eu comecei a minha empresa de cerimonial, eu tive uma grande ideia de fazer um contrato já em gráfica. Então eu falei, eu vou deixar já fazer vários blocos de contrato e já deixar aqui impresso. E foi a maior besteira que eu fiz, porque vira e mexe, você tem uma situação ou outra com algum casal e que você acaba tendo que alterar, fazer uma mudança ali naquela cláusula. Semana passada mesmo eu atendi um casal, fechei um contrato que o noivo, um advogado muito criterioso, e ele quis colocar vários detalhes no meu contrato, que até me ajudou, eu até deixei esse contrato como contrato padrão, algumas palavras que ele inseriu, que ele disse que seria interessante devido às leis do consumidor, enfim. Então eu acabei deixando. Mas isso, o meu contrato ele é flexível, eu tenho ele no meu computador, se os noivos quiserem acrescentar, alterar alguma cláusula, desde que em comum acordo, óbvio, né, que eu acho que não vai ter problema para minha empresa, para minha imagem, ou que isso é tranquilo, eu faço alteração ali para os noivos, desde que eles fiquem, se sintam mais seguros e se para mim não tiver nenhum problema em relação à minha empresa, tá tudo certo. Então cuidado, inclusive ter gastos de deixar aquele monte de contrato impresso e de repente você ter que alterá-lo em vários detalhes. Quando é uma cláusula ou outra que você acrescenta alguma coisinha, pode acrescentar a caneta e assinou, tá tudo certo, tem total validade. Mas se é possível fazer alterações e dependendo do casal que você está atendendo, eu sugiro que você tenha um contrato flexível de possíveis alterações. Então essa é uma dica em relação ao contrato. Agora eu vou entrar na parte do que eu preciso ter no meu contrato, quais são as cláusulas que pode ter, que deve ter no seu contrato. Eu vou compartilhar aqui com você o que eu tenho no meu contrato. Pode ser até que você queira acrescentar alguma coisa ou ache que alguma coisa que eu vou te falar aqui não cabe aí na sua cidade ou não tem nada a ver para a sua realidade, realidade das suas noivas, fique à vontade para incluir ou não na sua realidade aí dos seus eventos. Então vamos a elas. Primeira coisa que um contrato precisa ter é os dados do contratante e os dados da contratada. O contratante é o cliente que está contratando. A contratada é você, cerimonialista de casamento. Então, essas 2 primeiras informações, elas precisam estar logo no início do contrato. Você pode deixar os seus dados sempre fixos já, né, contratada, e colocar o nome da sua empresa, o seu endereço, o seu telefone de contato, o seu e-mail de contato. Isso é muito importante. Esses dados precisam estar no seu contrato. É o acesso que o cliente vai ter a você, o seu endereço e os seus números de comunicação e o seu e-mail. Então, muito importante você ter isso ali já no primeira linha do seu contrato. E depois você pode colocar os dados do contratante, deixando os espaços para você preencher. Então, nome da noiva, nome do noivo, a data do evento, o horário, onde vai ser a cerimônia, onde vai ser a recepção. Então, esses dados do cliente, né, do contratante, vai estar logo abaixo. Aí sim, você pode deixar os campos lá só para você preencher, ou a caneta ou digitando. Então essa é a primeira parte que tem no seu contrato. Depois você entra nas cláusulas em si. E normalmente os contratos formais, ele tem cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3, com essa nomenclatura mesmo. Cláusula, tá? Primeira cláusula normalmente é o objeto do contrato.
o que está sendo contratado, quais os serviços que está sendo contratado. Então, o que eu faço? A minha proposta, ela faz parte integrante do contrato. Então, eu não coloco todos os serviços que eu ofereço para os noivos no contrato. Na minha primeira cláusula, eu digo que ali está se formalizando a contratação de um serviço de cerimonial para casamento com os serviços em anexo conforme proposta. Ou seja, eu estou dizendo em contrato que a proposta em anexo, também assinada por mim e pelo cliente, é parte integrante do contrato. E isso me respalda para quando o noivo ou a noiva vem fazer o orçamento, eu passo a proposta. Quando eles vêm fechar contrato, eu só anexo aqueles serviços no contrato. E isso foi a forma que eu encontrei para ficar mais fácil e o meu contrato não ficar com tantas mudanças e serviços são modificados de casal por casal, uns querem alguns serviços, outros não querem. Então, para não ficar mudando isso toda hora, eu deixei isso em uma única proposta, aonde eu anexo isso ao meu contrato. Mas se você quiser, nessa primeira cláusula, colocar ali serviço por serviço, também fique à vontade. Até porque a minha proposta, eu não só tenho o item contratado, mas eu dou uma breve explicação do que é cada serviço, que eu julguei assim, que fique mais claro para o cliente. Por exemplo, montagem do evento. O que é montagem do evento? Eu expliquei isso para ele no dia do orçamento e tal, mas na minha proposta tem lá acompanhamento e recepção de todos os fornecedores no dia do evento, na montagem da cerimônia da recepção. Então, eu estou dando ali uma brevezinha, de forma bem resumida, o que é aquele serviço. Isso deixa a compreensão mais tranquila e também não gera dúvidas de, eu contratei tal coisa achando que eu estava incluindo isso e tal. Então, eu gosto de deixar assim, para que fique bem claro o que de fato o cliente está fechando o contrato. Então, a primeira cláusula é o que você está oferecendo para o seu cliente, o que ele está contratando. Isso normalmente tem no seu contrato e no contrato dos outros fornecedores. Então, quando você for, inclusive, analisar contratos para suas noivas, você pode olhar diretamente nessa primeira cláusula, que na maioria das vezes já está assim definido, que ali está tudo que ela está contratando. Inclusive, fica fácil de você observar o que você tem que cobrar do profissional durante a organização e no dia do evento. Primeira cláusula. Vamos agora para a segunda cláusula. Na segunda cláusula do meu contrato, eu falo sobre mudança de data. Já aconteceu algumas vezes do casal precisar, mudar as datas e tudo. E como nós, cerimonialistas, temos uma agenda assim bastante exclusiva, a partir do momento que a gente fecha aquela data a gente começa a dizer não para outras noivas e aquela data fica reservada para aquela noiva. Então, se ela fica mudando toda hora de data, ela acaba prejudicando o evento dela e prejudicando a sua agenda. Então, o que eu coloco nessa cláusula que é muito importante? Eu coloco nessa cláusula que qualquer mudança, o cliente, no caso o contratante, fica sujeito à disponibilidade de data nossa, no caso a minha agenda. Então isso é muito importante você colocar. E também eu cobro uma taxa de mudança de data. Às vezes eu aplico, às vezes eu não aplico, então depende muito de data, depende muito da procura que teve aquela data, enfim. E aí eu analiso sempre quando o cliente tem intenção de mudar de data. Acontece muito pouco, é raro, mas é importante você colocar. Às vezes eu fecho o contrato com clientes, com os noivos, que não tem uma data definitiva ainda. Então, normalmente nessa cláusula eu coloco que até o dia tal, do mês tal, essa cláusula não tem a multa, A multa que eu cobro por mudança de data não terá validade. A disponibilidade de agenda, sim, fica valendo, porque realmente eu não posso garantir que ele vai escolher uma data que hoje não tenha ainda o evento fechado. Mas a multa, eu normalmente abro mão quando o cliente não tem nada fechado. Inclusive, eu amo quando o cliente vem sem nada fechado, porque a gente tem realmente a oportunidade de trabalhar cada detalhe, cada profissional, alinhar tudo no briefing, fazer realmente o evento como o perfil deles. Então, normalmente assim, quando é assim, eu dou essa flexibilizada. Eu coloco que a multa não vai ter validade.
mas a disponibilidade da agenda você precisa manter até para o cliente poder ficar atento a escolher uma data que você possa atendê-los depois. Então, a segunda cláusula eu coloco sobre mudança de data. A cláusula número 3 eu falo sobre um assunto bem delicado, que é sobre rescisão de contrato. E essa cláusula é muito importante, precisa ter no seu contrato e precisa ter multas para ambas as partes. Se você, contratada, solicita o cancelamento daquele contrato, você paga uma multa, devolve todo o dinheiro do cliente e tal. E se o cliente também solicita o cancelamento por um motivo ou outro, existem vários motivos, né? Realmente não está satisfeito com o seu trabalho, ele pode acabar o casamento, né? Deus me livre, mas pode acontecer. Pode acontecer uma fatalidade na família e aí eles terem que rever o contrato. Eu tenho um contrato de mais de 13 anos aqui no escritório, que está esperando até hoje o casal se decidirem, mas nunca mais eles nos procuraram, a gente fez contato e eles, fiquem tranquilos que a gente procura vocês, que eles marcaram a data, fecharam o contrato com a gente e decidiram abrir uma empresa. E depois disso eles se envolveram com a empresa deles e nunca mais reagendaram uma data, mais de 13 anos isso. Tá aqui o contrato, que a gente chama de contrato pendente. A gente até de vez em quando lembra deles, assim, meu Deus, esse casal nunca vai aparecer. Eu nem sei mais se eles estão com o mesmo número. Enfim, eu acredito até que eles nem vão nos procurar mais. Mas existe essa possibilidade. Mas o contrato, ele precisa ter esse respaldo, tanto para o seu lado, quanto para o lado do cliente também. Normalmente nessa cláusula eu coloco uma multa de rescisão. Então, se eu estou cancelando o contrato, além de devolver todo o valor para o cliente que ele pagou, eu pago uma multa em cima daquele valor pago até a data da rescisão. E se o cliente pede a rescisão de contrato, ele me paga 50% do valor do contrato. Então, assim, cada profissional, ele tem as suas cláusulas, ele pensa, tem profissional que cobra 30%, tem profissional que faz uma multa progressiva, se o cliente cancela o contrato 11 meses, 10 meses antes, é uma multa, se ele cancela com 2, 3 meses antes, é outra multa, um pouco maior, se ele cancela com 2 meses, 1 mês antes do casamento, é uma multa bem maior. Então aí vai depender muito de você. Fique à vontade também, óbvio, para procurar um advogado e ver o que é interessante colocar aí na sua cidade, né? O que dá respaldo para você segundo as leis do consumidor, e aí você pode estar colocando nessa cláusula o que for mais interessante. Mas o mais importante essa cláusula precisa existir. Então, se pedir cancelamento, e isso acontece muito mais por parte do casal do que por sua parte, mas é importante ter. A quarta cláusula, eu falo sobre direitos de imagem. Sim, eu peço no meu contrato autorização do cliente para usar a imagem do evento dele, dos convidados deles, para postar nas nossas redes sociais. E às vezes, são pouquíssimos, mas às vezes alguns casais pedem, eu não gostaria, eu não quero que a minha imagem seja exposta. E aí nós colocamos naquela cláusula, cliente não autoriza. E tá tudo certo, tá tudo bem. Mas a maioria dos noivos falam que sim, que não tem problema, que você pode divulgar o seu trabalho. Eles entendem isso como uma forma de você estar, inclusive, tendo cada vez mais sucesso, podendo provar para as pessoas da cidade que você está trabalhando, que você é efetiva, que você tem cliente para atender, que você tem eventos que você faz. Então, isso ele entende que é importante, né? E aí, normalmente, eles não importam. Mas é importante você colocar isso no seu contrato, até para que você tenha respaldo depois. Se algum cliente vier a reclamar que você está usando a imagem, você tem o seu contato te protegendo. A sexta cláusula do meu contrato, eu coloco uma cláusula de recibo. Eu digo no meu contrato, nessa cláusula, que uma vez que o contrato está assinado e colocados os dados da forma de pagamento, ali está provado que houve o pagamento
e que tem validade de recibo. Por que eu faço isso? Para eu não ter que ficar emitindo vários recibos para o cliente. Ele vai me pagar em 3 vezes, aí eu fico dando recibo 1, recibo 2, recibo 3. Foi uma forma que eu encontrei, e normalmente eu não tenho problemas com isso, uma forma que eu encontrei do cliente ter ali no contrato já uma cláusula dizendo de recibo, para não ficar emitindo recibos avulsos, só para isso. A 7ª cláusula, eu falo da responsabilidade da minha empresa com os profissionais contratados. Então, o que nessa hora eu tento me proteger? Que eu não sou responsável pela execução dos contratos dos fornecedores. Eu sou, sim, uma coordenadora que me responsabilizo a cobrar, a estar ali atenta a todos os detalhes, de estar respaldando o cliente de forma documentada, caso alguma coisa não seja cumprida. Isso eu posso prometer para o cliente. Mas vamos supor que o fotógrafo deixe de entregar algum produto que ele prometeu. A noiva e o noivo, eles têm que acionar o fotógrafo e não a minha empresa. Mas, Vânia, isso é tão óbvio? Não é. Você, como cerimonialista e organizadora do evento, você é corresponsável por todos os contratos que os noivos fecham. Então, é por isso que é importante você ser realmente uma empresa formalizada, com CNPJ. Então, isso vai te trazer muito menos problemas. E quando você coloca essa cláusula de que você é uma coordenadora, que os contratos são fechados pelo casal, ou seja, o casal teve acesso ao contrato, leu o contrato, analisou o contrato, aprovou o contrato e assinou o contrato. Não é você que assina o contrato e você não pode ser responsabilizada. Então é importante você colocar no seu contrato que você é apenas uma coordenadora e que dará todo o respaldo para o seu cliente, mas você não poderá ser acionada judicialmente em relação a alguma coisa que for deixada de ser cumprida. A 8ª cláusula do meu contrato, eu falo sobre o tempo de trabalho no dia do evento. Normalmente, a cerimônia religiosa a gente não contabiliza e a recepção aqui em Brasília é muito natural. Todos os profissionais trabalham com essa mesma quantidade de horas, que são 5 horas de recepção. Em vários lugares no Brasil são 6 horas, em alguns até 8 horas, mas aqui em Brasília o nosso valor, todos os profissionais calculam o valor contando com 5 horas de recepção. Não contabiliza a cerimônia. Então, eu coloco isso no meu contrato. Eu digo que a cerimônia a gente não contabiliza, mas que a recepção são 5 horas de evento acontecendo. E depois dessas 5 horas tem o meu trabalho de vistoria, checagem da desmontagem, etc e tal. Mas o evento acontecendo, buffet servindo, DJ tocando ou banda, o evento em si acontecendo mesmo, a gente coloca em contrato que são 5 horas. E se o cliente quiser hora extra, ou seja, se ele quiser 6 horas ou 7 horas de evento, eu também coloco em meu contrato que tem um valor por cada hora a mais que ele quiser contratar. Então aqui em Brasília acontece muito de às vezes o cliente querer uma hora extra, então você tem que pagar mais para sua equipe, então você precisa cobrar a mais do cliente se ele quiser uma hora extra. E nessa cláusula eu também coloco que o cliente não poderá fazer hora extra sem a presença do cerimonial. Por quê? Porque às vezes ele até quer, não, pode ir embora, pode dispensar sua equipe e a gente vai continuar aqui e tal. Isso é muito perigoso para o seu trabalho, por quê? Porque os noivos estão sabendo disso, mas os convidados, os fornecedores, os profissionais, eles vão só pensar o seguinte: o cerimonial abandonou a festa. Ele não vai saber que o noivo não quis pagar por hora extra e que ele tinha essa possibilidade de não te contratar. Então, no meu contrato, eu não aceito. Se o cliente quiser hora extra para o evento dele, ele precisa contratar a equipe de cerimonial também. Então, sugiro você também colocar essa cláusula no seu contrato. A 8ª cláusula, eu falo sobre a montagem do evento. Um detalhe que é muito importante é que mesmo você oferecendo para os noivos agendamento, a checagem, fazer contato com os profissionais, estar lá no dia para fazer a montagem,
você não tem como garantir 100% que o profissional de fato vai chegar no evento. Ou se ele não chegar, você não pode ser responsabilizada por isso. Então, nessa cláusula, eu coloco que nós somos obrigados, nós prestamos o serviço de checagem de contrato, de receber os profissionais, de fazer um contato com o profissional, marcar o horário que ele vai montar, mas eu não posso ser acionada judicialmente caso o fornecedor não apareça. Então, isso é muito importante você também colocar, porque você não pode ser responsabilizada se o profissional, por algum motivo, né, ou realmente por ele não aparecer porque não é um profissional sério, ou porque de fato aconteceu algum imprevisto, um acidente, enfim, né, algo que vá impedir dele chegar no evento. Então, você pode até ver um outro profissional, se der tempo, você pode até resolver a situação, mas você não pode ser responsabilizada se o profissional não chegar no evento, né? Então, eu também coloco essa cláusula. A 10ª cláusula, eu coloco o fechamento do contrato, dizendo a forma de pagamento que foi ajustado com os noivos e que o contrato ele tem interesses de ambas as partes e que, uma vez assinado, está aprovado pelos dois, tanto pelo contratante quanto pela a contratada. Então, esse é o meu contrato. Eu coloco essas cláusulas ao longo de 18 anos trabalhando como cerimonialista. A gente foi ajustando as cláusulas, foi colocando de uma forma onde a gente realmente se sente protegido, protege também os interesses do cliente. Já foi analisado por vários advogados e sempre temos um feedback bacana, dizendo que tá ok, que tá justo, que tá acertado. Então, esse é o meu contrato. Eu espero ter te ajudado a você, quem sabe, ajustar o seu contrato ou até mesmo começar do zero, elaborando o seu contrato, mas tenha o contrato. É muito importante você ter esse cuidado com o seu negócio, esse cuidado com a sua empresa. Então, eu espero ter te ajudado. Fique super à vontade para deixar aqui seus comentários. Se você, de repente, quer tirar alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em responder. Se você também quiser me dar alguma sugestão de alguma coisa que você use no seu contrato, que eu deixei de falar aqui, também vai ser super bem-vindo. E se você quiser que eu faça algum vídeo de algum assunto que você esteja precisando, também fique super à vontade. A gente vai estar sempre dando a maior atenção a todos os feedbacks e dicas de você, que a gente fez esse canal aqui para te ajudar. Então é super bem-vindos. Fique com Deus e muito sucesso!